Boa noite, telespectadores! Sejam bem-vindos a mais um programa de Biomed Ensina. O nosso tema de hoje é Síndrome de Klinefelter. Vamos começar apresentando o relato de um paciente, Nicolas, residente em São Paulo, tem 17 anos. Apresentava uma leve deficiência intelectual e atraso do desenvolvimento neuromotor. Também relatava dificuldade em realizar atividades físicas devido à fraqueza nos ossos, poucos pelos na face e no corpo, e sinais de ginecomastia, testículos e pênis pequenos. Foi ao médico e solicitaram que ele realizasse alguns exames, um deles de avaliação hormonal. Nesse exame, apresentou níveis de testosterona baixos. Foi então que o médico solicitou exames de cariótipo, que confirmou o diagnóstico de síndrome de Klinefelter. Mas afinal, o que é síndrome de Klinefelter? É um conjunto de sinais e sintomas resultantes de uma alteração genética, caracterizada por apresentar cromossomo sexual X adicional no cariótipo, sendo conhecida como 47XXY. É identificada como uma aneuploidia do tipo trissomia do cromossomo sexual. Esse erro cromossômico pode ser resultante de dois processos: a não disjunção ou mosaicismo. Como sintomas, apresentam diminuição da função das gônadas, podem ter baixos níveis de testosterona, crescimento das mamas, pênis pequeno, estatura elevada, braços longos, massa muscular reduzida, pelos faciais e corporais reduzidos, alterações cognitivas, distribuição feminina do tecido adiposo. A sua puberdade pode demorar mais que o normal ou não acontecer. Essa síndrome pode ainda predispor o paciente a alguns problemas de saúde, como cardiopatias, hérnias inguinais, diabetes mellitus, anemia, osteoporose, AVC e câncer. Geralmente, os homens acometidos possuem quantidade muito diminuída de espermatozoides, ou azoospermia, que é a ausência de espermatozoides. Eles também têm alterações dos níveis dos hormônios sexuais, como a testosterona baixa e o estradiol elevado, que é um hormônio feminino. Eles correm risco de serem inférteis. O ideal é que o diagnóstico seja feito o mais rápido possível, para que se tenha oportunidade em caso dos homens que ainda tenham espermatozoides no espermograma. Estes podem ser congelados e utilizados para a fertilização in vitro. E no caso dos homens azoospermicos, está indicada a cirurgia de microdissecção testicular para a extração de espermatozoides do testículo. Antes dessa cirurgia é feita a correção dos distúrbios hormonais. Uma das principais consequências da doença é a deficiência na produção da testosterona, que é essencial para o crescimento e a divisão das células germinativas na formação dos espermatozoides. A testosterona contribui para o aumento da força e volume muscular, influencia a síntese hepática de proteínas séricas, atua no tecido adiposo, reduzindo a massa gorda, acelera o crescimento linear dos ossos,
e é importante no encerramento das epífises durante a puberdade e na manutenção da densidade mineral óssea. Tem ainda um papel a nível cerebral influenciando a líbido, a agressividade e a cognição. É também determinante no desenvolvimento de calvície e na produção de sebo na pele. Tem efeitos hematológicos, aumentando a hemoglobina e o hematócrito, através da atuação direta na medula óssea, onde estimula as stem cells, ou no rim, estimulando a produção de eritropoetina. Contribui também para o crescimento peniano, a espermatogênese, o crescimento e a função prostática. A testosterona e os hormônios gonadotróficos, FSH e LH, atuam juntos na ativação da espermatogênese, que é a produção de espermatozoides. Na puberdade, com a secreção dos hormônios luteinizantes, LH pela hipófise, a diferenciação de células mesenquimais em células de Leydig, as quais sintetizam testosterona, ou seja, iniciando a espermatogênese. Os cordões seminíferos, eles tornam-se túbulos seminíferos. As células de Leydig são estimuladas pelo LH e produzem testosterona. Ele promove a espermatogênese, sendo sim responsável pelas características sexuais secundárias. Para que a espermatogênese seja qualitativa e quantitativamente eficaz, é essencial a presença de níveis adequados de testosterona nos túbulos seminíferos. Essa anomalia pode interferir na formação de um bebê, visto que ela pode ser produzida durante a gestação, na formação do feto e ainda propiciar 50% de chance de um aborto espontâneo. Quando o bebê nasce com essa síndrome, costuma ter pouca força e pouco músculo, fazendo com que demore mais tempo para andar, em geral, e a aprendizagem costuma ser lenta, tanto para escrever como para ler. O diagnóstico é realizado por meio de observação clínica e exame de cariótipo. O fenótipo envolve, entre outras características, a infertilidade, hipogonadismo, ginecomastia, alterações cognitivas, principalmente no domínio da linguagem, além de envolvimentos psiquiátricos. Não existe uma cura para a síndrome. Porém, o tratamento precoce pode ajudar a minimizar os problemas, principalmente se for feito na adolescência, devido a ser o período em que os meninos estão desenvolvendo as suas características sexuais. Também é possível reduzir algumas características na fase adulta, como o tamanho das mamas ou o tom agudo da voz. O médico pode aconselhar a reposição de testosterona através de injeções na pele ou a aplicação de adesivos, que liberam gradualmente o hormônio ao longo do tempo. Nos casos em que existe atraso cognitivo, é aconselhado fazer terapia com os profissionais mais adequados. Por exemplo, caso exista dificuldade para falar, é aconselhado consultar um terapeuta da fala, mas esse tipo de acompanhamento pode ser discutido com o pediatra. Curiosidades. Klinefelter, assim chamada em homenagem ao médico que primeiro a descreveu ainda em 1940, o americano Henry Klinefelter. Cerca de 10% dos azoospermicos são portadores da síndrome de Klinefelter, com uma prevalência estimada de 1 em cada 600 homens nascidos vivos.